Bom, pessoal, então, hoje o nosso estudo vai ser sobre comportamentos exóticos, é a última parte do capítulo 4 do livro Ser Consciente. O capítulo 4 fala sobre fatores de desintegração da personalidade. E esse último tópico, comportamentos exóticos, vai falar não só de alguns resultados que a gente tem dessa desestabilização da personalidade, como também nós vamos ter aí algumas orientações sobre como evitar e aonde buscar o socorro. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Eu coloquei aqui um material só para a gente se orientar. É que eu fechei aqui sem querer. Comportamentos exóticos. E aqui vamos nós. César, me faz um joinha aí, você está vendo a minha tela. Beleza. Estou tentando colocar. Está em modo apresentação. Veja se eu passo a tela aqui, vocês conseguem ver. Passei, modificou? Beleza. Então, ótimo. Então, aqui, comportamentos exóticos. A Joana vai falar para a gente, né? A gente começou a conversar sobre isso, a questão da queixa, no nosso estudo passado. E o entendimento da Joana, que ela deixa ainda mais claro nesse tópico, é de que queixa é uma doença. A pessoa ter o hábito de ficar queixando, né, reclamando sobre as coisas, isso é uma doença. No início desse tópico, ela diz assim: a dependência psicológica do morbo da queixa, morbo é doença, é uma patologia. Aí ela fala, esse apego à queixa, né? Porque, assim, de vez em quando a gente reclamar, se queixar sobre alguma situação, gente, isso é normal. Aqui a gente está num trabalho de melhoria espiritual, de melhoria pessoal, mas a gente não pode esquecer do fator humano, da condição na qual os nossos espíritos, né, na qual nós, enquanto espíritos, nos encontramos. Então, nos foi permitida essa encarnação e, como tal, nós temos os limites da nossa encarnação, né? Então, assim, para colocar a questão dos limites da encarnação de uma maneira mais palpável, lá no Pinga-Fogo, né, o famoso Pinga-Fogo que o Chico foi, perguntam para ele sobre o consumo da carne. E ele fala, olha, o nosso corpo, ele é programado para isso, o nosso corpo físico é programado para isso. Então, o que, que ele está dizendo ali na realidade? Ele está dizendo alguma coisa que se aplica a vários aspectos da nossa vida. Ele está dizendo o seguinte, olha, o seu corpo está acostumado a buscar certos nutrientes nessa fonte. Se você quiser parar de usar essa fonte, você vai ter que buscar suplementos em outro. Não adianta você virar e falar assim: eu não vou comer carne e vou manter a minha dieta. Ou seja, no meu pratinho vai ter arroz, feijão, alface e tomate e não vai ter mais a carne. Olha, se você não colocar aí um espinafre, não colocar aí um brócolis, uma couve, né? Não colocar outros alimentos, outras fontes de proteína na sua alimentação, você vai sacrificar o corpo físico. E o objetivo que a espiritualidade tinha quando ela te permitiu encarnar aqui não era isso.
Era que você soubesse usar esse corpo físico da melhor maneira possível para que ele servisse ao seu desenvolvimento espiritual. Então, a gente reclamar, a gente se queixar, que hoje eu estou meio indisposto, ou então eu estou chateada com uma situação, ou então vi alguma coisa e pronto. O que a gente não pode é transformar isso num hábito. Quando se torna um hábito, é uma doença. E aí ela fala, a pessoa que se queixa, né, que a queixa para ela é um estado normal e perpétuo, né, e constante, essa pessoa ela tem um sentimento muito forte de insegurança e instabilidade. E aqui eu vou um pouquinho mais além, eu vou dizer o seguinte, essa pessoa só encontra segurança e estabilidade na reclamação. Então, tem aquela pessoa que está tão acostumada a reclamar todo dia que está passando mal, que está passando mal, que está passando mal, que está passando mal, que o dia que ela não sente que está passando mal, ela vai encontrar um jeito de passar mal, porque a segurança dela, a certeza dela é no passar mal. Então, assim, aquela pessoa que acordou hoje, está super bem, não tem uma dor, não tem um mal-estar, não tem nada, ela vai dar um jeito de chutar o pé da mesa, de entornar uma água quente na mão, de fazer algum. Ela, inconscientemente, ela vai encontrar um meio de retornar àquele lugar que ela conhece tão bem, né? Então, assim, a gente costuma falar, por exemplo, que nós temos, eu costumo falar isso, né? Que nós temos apego às coisas ruins, né? E às vezes é mais difícil a gente ficar ali do que a gente mudar. Uma das coisas que a psicologia, de uma maneira geral, tem ajudado as pessoas, e não só a psicologia daqueles que estudam a ciência da psicologia, como as terapias alternativas sérias, né? Elas buscam revisitar comportamentos repetitivos que nós praticamos porque estamos acostumados. É o caso daquela pessoa que nasce e cresce num lar onde os relacionamentos são extremamente abusivos, e quando ela busca relacionamento, seja no trabalho, seja no relacionamento pessoal familiar, ela vai procurar por relacionamentos abusivos porque aquilo ali é algo que ela conhece. E, naturalmente, nós temos medo do desconhecido. Então, se ela se vê num relacionamento que não é abusivo, um relacionamento bom, ela tem aquele sentimento de que vai dar errado, que não vai durar, que ela não merece. Aí começa o auto-boicote por causa do desconhecido. Então, aquela pessoa que se queixa muito, ela encontra segurança e estabilidade na queixa. E isso está errado, porque no lugar que ela deveria encontrar essa sensação de estabilidade e segurança, ela não encontra. Ali é onde ela fica insegura. Então, é aquela pessoa, né, que quando está feliz, ela fica assim, meio que o tempo todo com medo, porque isso vai passar. Peraí, isso aí vai passar, comigo isso não dura, não vai dar certo. Ela começa um trabalho, está tudo bem, ela fala assim, ai meu Deus, até quando vai ser assim? Porque nunca dá certo para mim, porque nunca dá certo, porque ela está presa nesse lugar de instabilidade. E isso vai causar nela estados perturbadores. Ela vai ter comportamentos ansiosos, comportamentos neuróticos, ela vai ter comportamentos que que possam continuar alimentando essa estrutura doente que se originou lá na queixa, né? Então, eu vou criar problemas no ambiente de trabalho, eu vou começar a brigar com o meu parceiro, arrumar problemas com o meu parceiro. Por quê? Porque dessa forma, nessas perturbações, eu vou conseguir retornar àquele lugar de insegurança e instabilidade que me permite reclamar que meu casamento não está bom, que meu trabalho não é bom, que meu chefe não, que ninguém me respeita, que não.
Inclusive, aqui eu já vou adiantar aqui para a última linha do que está na tela, esse tipo de comportamento, ele vai levar essa pessoa, esse doente, a se comportar de duas formas. Ou essa pessoa vai começar a olhar a vida dos outros com uma grande lupa, né? Então, assim, eu sou o exemplo da perfeição, os outros, olha ali, olha o que aquele ali fez, olha aquele ali, o que ele falou, olha aquele ali. E a gente se pega, às vezes, às vezes a gente faz isso, mas não é como uma pessoa doente de queixa, né? Ou então a gente vai ser vítima. Ó, tudo isso acontece comigo porque Deus não me ama, porque ninguém me entende, porque a minha vida é assim, porque isso, porque aquilo. Então, nós vamos ter essa situação problemática e esses dois comportamentos padrões, que são comportamentos onde a pessoa se vê vítima da situação, ou então ela passa a vigiar o outro. Mas a Joana fala para a gente: olha, existe uma maneira da gente evitar que isso aconteça. Então, vamos fazer um exercício de prevenção. E como que ela fala? Elabore as ideias e alimente o otimismo. O que é elaborar a ideia? É para eu criar uma ideia boa ou ruim? O termo elaboração aqui nesse texto é o termo elaboração da psicologia. É você revisitar uma situação que aconteceu e ter um entendimento como se você estivesse olhando de fora, né? Porque quando eu estou dentro de uma situação, por exemplo, eu e a minha mãe, por exemplo, e ela me diz coisas, eu digo coisas para ela, enquanto eu estou ali dentro daquela situação, o que que vem na minha mente? Ela está dizendo isso para me ofender, ela está tocando lá naquele meu ponto, ela está no... Você se vê vítima da situação, ou então você vai ver o problema nela, ela fala assim, porque ela é isso, porque ela é aquilo. Quando você elabora a ideia, você sai dessa situação e olha de cima, e aí você vê uma mãe e uma filha que estão falando línguas diferentes e por isso elas não se entendem. E aí você consegue identificar onde que uma estava limitada e a outra não estava, e aí você reinterpreta essa situação. Um dos melhores livros que eu li sobre elaboração de ideias não é um livro que trata disso. É um livro que ensina sobre comunicação. É o famoso Comunicação Não Violenta. Nesse livro, Comunicação Não Violenta, ele ensina você a interpretar o que o outro está falando, mas conferindo essa informação com o outro. Então, vou dar um exemplo aqui. A minha mãe tem muito ciúme do meu pai. Eu realmente sou muito parecida com meu pai na minha natureza, nos gostos e tal. Então, acaba que é mais fácil para mim compartilhar um tempo de lazer com ele, porque a gente gosta de fazer as mesmas coisas, a gente gosta de ver um filme, de ir no cinema, e com ela não. E aí, o que que acontece? Ela quer a minha companhia para assistir televisão. Só que ao invés dela virar e falar assim: ah, filha, eu queria que você ficasse aqui comigo um pouquinho e assistisse um pouco de televisão. Eu sei que você não gosta muito desse programa, mas a gente pode tentar achar um programa que você goste também para a gente ver junto, para a gente ficar junto. Esse seria o mundo ideal, que ela conversasse assim comigo, eu ia responder e tal, e ia ficar tudo bem. Mas não é assim que acontece. Então, o que que acontece? Ela chega para mim: ah, você gosta mais do seu pai do que de mim, porque com ele você assiste televisão e comigo não. E aí, o que que acontece? A Karina naturalmente escuta aquilo: olha só, minha mãe querendo me agredir, fazendo essa comparação e tal. Só que nesse livro, o autor ensina a gente a elaborar a ideia. Espera aí, o que que ela quer me dizer quando ela está falando isso? Ela realmente está querendo me agredir e tal? Não, espera aí. Aí você aprende a interagir com a pessoa, reelaborando a ideia para você e para ela. Então é a hora que você vira para ela e fala assim: quando você diz que eu gosto mais dele do que de você, você está dizendo isso porque eu tiro um tempo para ver TV com ele e não tiro para ver com você? Sim, é isso. E o que você gostaria que eu fizesse é que eu tirasse um tempo para ver TV com você? Sim, é isso. Pronto.
Relaboramos tudo. Não houve agressão, não houve machucados, não houve ofensas, não, relaboramos. A comunicação não estava boa, mas a gente reelaborou as ideias do meu lado e do dela, e agora a gente se entendeu. Então, vamos assistir alguma coisa que as duas gostem. Pronto, problema resolvido. Então, esse exemplo que eu dei com uma comunicação, com uma conversa, é o que a gente vai fazer com os momentos da nossa vida onde a gente acredita que a gente teve um trauma, um problema, um conflito, alguma coisa que desencadeou na gente uma reação negativa. Então, volta lá naquela situação e revisite a situação. Hoje mesmo eu escutei a seguinte frase de uma pessoa. A minha mãe não me alimentou, a minha mãe não me amamentou por muito tempo. E por isso eu acredito que eu tenho essa carência. Eu ouvi essa pessoa dizer isso. E aí, se você escuta essa situação, você sente na pessoa, conversando com essa pessoa, você sente que ela tem um ressentimento da mãe por não ter amamentado ela por muito tempo. Só que aí, conversando um pouco mais com essa pessoa, que fator que eu descobri? Eu descobri que essa pessoa, na fase em que ela estava amamentando, ela teve um problema de saúde grave e precisou ser internada, e a mãe não podia ficar lá amamentando. O hospital, a estrutura hospitalar não permitia, a época que aconteceu, as pessoas não entendiam, né, a importância do leite materno como hoje e tal. E aí, quando essa pessoa pega esse quadro e olha, opa, a minha mãe não escolheu não me amamentar. A minha mãe não tinha informação, eu não tinha possibilidades de continuar. Então, aquilo ali não foi uma rejeição. A minha carência é infundada. Então, isso é uma elaboração de ideias, e é isso que a Joana está falando. Veio na sua mente aquele problema, aquele conflito, aquele trauma e tal, senta e elabora, ao invés de ficar alimentando o lado negativo. Ah, porque minha mãe sempre me rejeitou, porque minha mãe não me amamentou, porque minha mãe me dizia isso. Porque... Senta e elabora a ideia. E mantenha-se otimista. Eu já escutei muita gente criticar o otimista, né? Dizendo que o otimista é uma pessoa que vive fora da realidade e tal. E eu digo para vocês, eu sou um otimista doente. Eu sou aquela que acredito, sim, que o mundo hoje está muito melhor do que antes. Acredito que vai ficar, assim, melhor. Eu acredito no ser humano. Quando eu conheço uma pessoa, eu acredito no melhor dela. Quando alguém me conta alguma coisa, a minha primeira reação é acreditar que o que ela está dizendo é verdade. Isso é ser otimista. É acreditar no melhor que o outro tem a oferecer, no melhor da sociedade. Porque isso está alinhado com uma crença que nós dizemos ter, nós espírita, dizemos ter, porque é o baluarte da nossa fé. Qual que é o baluarte da nossa fé? A existência de Deus. Então, você acredita na existência de Deus, mas você duvida do outro, duvida da sociedade, duvida do progresso? Então, peraí, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que não se encaixa. Então, não tem como você achar que as coisas estão piorando e acreditar que tem Deus. Porque se Deus é a causa de tudo o que acontece, ele seria a causa dessa piora. Faz sentido esse ser superior e perfeito criar alguma coisa para que essa coisa se deteriore? Não faz sentido. Então, não tem sentido. Então, o otimismo é algo que deveria ser natural no ser humano, né? Então, é muito comum a gente escutar as pessoas falando: ah, o mundo hoje está muito pior do que antigamente. Recentemente teve lá o episódio do sujeito que entrou numa escola com a machadinha e tal. E nesses momentos, realmente, a gente pensa: nossa,
né? Dá para dar uma balançada no nosso otimismo. Mas a gente tem que pensar o seguinte: esse episódio virou notícia porque ele é uma exceção. Teve uma época em que as pessoas se reuniam nas praças da cidade para ver outros seres humanos serem executados, cortando cabeça, queimados em fogueira, enforcados, e isso era natural. Então, se a gente parar para pensar que essas coisas ruins viram notícia porque elas são exceção, a gente vai entender que sim, que nós estamos numa linha de progresso. A linha pode não estar tão ascendente quanto a gente gostaria, mas que ela tá seguindo. Então, o otimismo é fator natural, é uma característica natural daquele que efetivamente crê em Deus enquanto causa de todas as coisas, a causa inteligente de todas as coisas. E a Joana usa a seguinte expressão que eu achei maravilhosa: o queixoso perdeu o endereço de si mesmo. Então, quando a gente perde o endereço de si mesmo, perde a direção de entrar em contato com consigo mesmo, esse é o momento que a gente se entrega a esses comportamentos doentios, como é o caso da queixa, como é o caso do vitimismo, é porque você perdeu o contato consigo mesmo. Ainda hoje eu li uma frase que eu acho que é do Schopenhauer, que ele dizia o seguinte: que a solidão é uma coisa muito difícil de ser vivida, principalmente sozinho. Então, ele fala da dificuldade que as pessoas têm em estar sozinhas consigo mesmas. Por quê? Porque elas não se conhecem, elas não sabem do que elas gostam, elas sentem uma dependência da ação ou da reação do outro para existirem. E enquanto nós não conseguirmos sermos seres completos em nós mesmos, o outro vai impactar o nosso comportamento de uma forma indevida. A gente vai deixar que a existência do outro limite a nós. Seguindo aí, a Joana vai dizer para a gente: olha, esse estado de queixa constante faz com que nós tenhamos um comportamento de alienação. Essa alienação aqui, a gente muitas vezes entende a alienação como uma loucura. Mas a alienação, na realidade, é um despreendimento da realidade. Então, aquele que é alienado é que está fora do que acontece. Então, o alienado... Gente, só um minuto aqui, tem uma visita aqui. Me desculpe, eu tenho certeza que essa minha vizinha é uma das minhas provações dessa vida, mas enfim, vamos lá. Então, o alienado é essa pessoa que está fora dessa realidade. E aqui ela fala que essa pessoa ela se aliena no sentido de criar para si um mundo paralelo ao da sociedade e ao da família, da comunidade que ela está inserida. Eu já usei aqui várias vezes a seguinte metáfora: nós somos uma pecinha num enorme quebra-cabeças. Então, essa pessoa que se aliena, ela se separa do quebra-cabeça, de forma que o quebra-cabeça fica incompleto, porque a contribuição que ela tinha que dar para o quebra-cabeça, ela não está dando. Então, o quebra-cabeça, ainda que só num pontinho, só num espacinho, ele esteja incompleto, ele está prejudicado. E ela é uma pecinha de quebra-cabeça solta em algum lugar. Isso faz com que ela não tenha sentido, com que ela não tenha propósito. Então, vamos imaginar o seguinte: eu sou uma pecinha de quebra-cabeça. Aqui está
E é um quebra-cabeça que tem uma paisagem linda, imensa, e aqui no canto do quebra-cabeça tem uma flor. E eu sou uma das pecinhas que encaixa ali para a flor ficar completa. Se você olhar o quebra-cabeça todo montado, ele tem um sentido. Só que aí, a hora que você chega aqui nesse cantinho, você fala, ups, a flor está incompleta. E aí, as pecinhas que estão em volta daquele lugar em branco são as que ficam mais prejudicadas, porque quando você olha aquele pedaço do desenho mais próximo, você fala, ih, tá incompleta a imagem, tá faltando coisas aqui. Então, o quebra-cabeça como um todo está prejudicado, e aquela comunidade, aquele ao redor do lugar da pecinha do quebra-cabeça, ficou mais prejudicado ainda. E a pecinha do quebra-cabeça? A pecinha do quebra-cabeça está solta por aí. Quando a gente perde um quebra-cabeça, some e tal, e aí você acha uma pecinha do nada, você pode até guardar ela por algum tempo para ver se você acha o quebra-cabeça, para ver se você encontra o lugar dela e tal. Mas muito provavelmente essa pecinha vai ser descartada. Por quê? Porque ela não tem razão de ser. A pecinha sozinha não tem utilidade. Eu posso ainda conseguir aproveitar o quebra-cabeça, né? Se for um quebra-cabeça bem grande, bem bonito, é capaz de eu até deixar ele ali faltando aquela pecinha. Mas, ao contrário, se eu acho a pecinha sozinha, eu não vou guardar aquela pecinha, né? Então, essa pessoa, ela se aliena da sociedade. Só que aí, o que acontece? Como ela é uma pecinha sem sentido e sem propósito, ela começa a se comportar de uma maneira onde ela atribui a si mesma importância. E ela faz isso através de comportamentos exóticos, que é o tema, né, o título desse pedaço do texto. Então, ela começa a ter uns comportamentos totalmente diferentes. Então, e veja só, gente, é totalmente diferente, não é nem, ela não se encaixa nos grupos. Ela vai ter aquele comportamento onde ela é o centro da atenção, onde o sentimento do outro não importa, porque ela tem que se destacar. E por que ela tem que se sentir em destaque, se sentir apreciada, observada? Porque no fundo, ela é o quê? Uma pecinha perdida do quebra-cabeça. Ou seja, ela não tem utilidade, ela não tem propósito, ela não tem sentido. Porque ela só tem essas coisas quando ela se coloca no todo, né? E aí, o que a Joana fala para a gente? A Joana fala assim, olha, saúde é estado de bem humor, de bom humor, com inalterável tolerância pelas excentricidades dos outros e seus correspondentes erros. Então, o que a Joana fala para a gente? Como é que eu me coloco numa posição? Porque se a gente sabe que a pessoa que se queixa, que tem comportamentos exóticos, é uma pessoa doente, como é que eu vou saber quem é a pessoa sã? A pessoa sã é aquela que vai olhar para esse com comportamento doente e vai ser compreensivo, pode até tentar ajudar, pode respeitar simplesmente se ele perceber que não tem como ajudar, mas esse comportamento excêntrico não vai abalar a minha vida. O fato dessa pessoa achar que ela é uma pessoa, por exemplo, dona da verdade, né? Vamos supor que ele tenha escolhido, ao invés do caminho da vítima, o caminho daquele sacerdote que aponta os erros. Então, vamos imaginar que essa pessoa vive dizendo para mim, Karina, você faz isso errado, você não faz isso certo, você faz aquilo ali, você. É um comportamento exótico dela, porque ela acha que ela está numa posição que ela vê tudo muito melhor do que todo mundo, que ela entende tudo melhor do que todo mundo, que ela sabe tudo melhor do que todo mundo. E aí, como é que eu faço? Eu me irrito com esse comportamento? Eu me magoo com esse comportamento, com as coisas que ela diz? Não. Eu fico de bom humor e eu me continuo inalterada. É importante, gente, porque o próprio livro dos Espíritos e Evangelho nos ensina a ouvir aquilo que os nossos amigos dizem, mas aquilo que aqueles que não são tão nossos amigos dizem, para ver se há algo que a gente possa aprender sobre nós mesmos nisso. Então, eu não vou pura e simplesmente
ignorar o que ela diz. O que eu vou fazer é tolerar a excentricidade dessa pessoa. É o tom que ela fala, a frequência com que ela fala. E é engraçado isso aqui, quando eu estava lendo, me fez pensar numa frase do imperador Marco Aurélio, que ele diz o seguinte: se você não instrui os teus irmãos, você tem a obrigação de aceitá-los como eles são. Então, ou eu vou fazer algo para que essas pessoas, né, que estão ali nessa situação melhorem, ou eu vou ter que aceitar. Eu vou ter que conviver com elas sem reclamar. E é isso que Joana está falando aqui. Vamos viver dessa forma, vamos manter o bom humor, vamos manter a alegria e não vamos deixar que essas pessoas arruinem o nosso dia, a nossa viagem, a nossa tarefa, né? Então, assim, falando em tarefa, às vezes acontece da gente estar com algum colega numa tarefa e o colega está num comportamento que não está legal e tudo. E às vezes bate no coração da gente até aquela vontade de, você quer saber? Eu vou sair dessa tarefa, tá? Tá muito ruim isso aí e tal. Não, vamos levar isso no bom humor, vamos contornar essa excentricidade desse colega, né? A gente não pode deixar um estado de saúde, é um estado de equilíbrio, é uma pessoa que consegue se manter em um estado perene de harmonia. E ali a Joana fala, harmonia e otimismo. Harmonia aqui entendido como equilíbrio. E aí ela diz para a gente, o que é a doença? É a inarmonia. Eu já sugeri aqui antes, eu vou sugerir novamente, tem um documentário do Brasil Paralelo, que chama, eu não lembro qual que é o número, é tipo assim, a segunda arte, que é sobre música. Eu vou pegar o link e vou colocar lá no grupo. Ele é em 3 episódios, eu aconselho demais que vocês assistam, porque lá eles falam o que é harmonia, eles explicam conceitos científicos sobre isso, mostrando como que isso tem relação com quem nós somos e os nossos padrões vibratórios. Então, a gente começa a entender por que que essa desarmonia gera doença, né? E aí ele fala, desculpe, aí a Joana fala para gente, essa pessoa que está doente, que vive em desarmonia, né? Ela trata o mundo com indiferença. Ela não quer saber qual é o lugar dela na família ou na sociedade. Como eu disse, ela é aquela pecinha de quebra-cabeça que se destacou e acha que pode ser, que pode ter um sentido independente do todo. E por que que isso acontece? Isso acontece porque nós trazemos conosco cargas de vidas pretéritas, outras encarnações que nós tenhamos vivenciado, nós vivemos algumas experiências e agregamos essas experiências. Não queremos largar a mão dessas experiências, né? Então, eu fiz tal coisa e tive tal resultado, então agora eu não faço mais isso. Então, eu confiei numa pessoa, essa pessoa traiu a minha confiança. Quantos casos, né? A gente vê aí até em filmes, como no próprio filme do Divaldo, a gente vê que às vezes tem um obsessor que é uma pessoa que teve a confiança dela traída por aquela pessoa e fica apegada naquele sentimento. Se ele encarnar, ele vai ser aquela pessoa que está ali o tempo todo desconfiada de todo mundo, vivendo numa perturbação. E além das cargas que a gente já traz, né? Como diz um conhecido meu, nada está tão ruim que não possa ser piorado. Então, além daquilo que você já traz, da sua própria experiência desagradável de vidas passadas, ainda existem os arquétipos do inconsciente coletivo. Eu vou traduzir assim de uma forma rústica essa ideia do arquétipo do inconsciente coletivo como um termo bem popular agora, um termo da moda, que é crença limitante. Então, você traz o arquétipo, por exemplo, lá do seu inconsciente coletivo,
Você aprendeu na sociedade que você viveu que quem não trabalha duro, quem não acorda cedo, quem não fica morto de cansado no fim do dia, não recebe recompensa. Então, você traz com você uma ideia de que se eu ganhar dinheiro fazendo uma coisa que me faz feliz, que não me faz sentir esse cansaço, esse ardor, esse sofrimento todo, isso não está certo. Então, você carrega essa figura. A mãe, né? O arquétipo da mãe no inconsciente coletivo. Isso hoje tem sido muito debatido, né? Porque hoje muitas mulheres têm enfrentado na sociedade essa dicotomia do arquétipo da mãe, da esposa, e o arquétipo da mulher moderna, todos dois do inconsciente coletivo. Então, a mãe, a esposa, é aquela que põe a família em primeiro lugar, é a que cuida do bem-estar, da alimentação, do estado da casa, né? Essa é a mãe do inconsciente coletivo. E como é que a gente concilia essa mãe com aquela mulher moderna, independente, que cuida de si, que cuida do corpo, que malha, que estuda, que trabalha 32 horas por dia? Como é que se concilia isso? Né? Hoje mesmo eu assisti um vídeo de uma cantora internacional, Pink, que é uma cantora que eu gosto muito, e no vídeo ela dizia isso, que nos primeiros 2 anos, quando os filhos dela nasceram, nos primeiros 2 anos, ela passou por uma situação assim que ela achava que ela ia abandonar tudo, porque ela saía em turnê e levava os filhos com ela, porque eles eram pequenininhos, então ela tinha como levar, tinha pessoas para ajudar. Só que, justamente por eles serem bebês, era resfriado, era pé, mão e boca, era aquele monte de zika que menino tem quando está novinho, e ela ali no meio e tendo que fazer show, ou seja, ela tendo que segurar 2 arquétipos que são impossíveis de serem conciliados e que vão gerar nela o quê? Né? Ela conseguiu superar, mas ela conta essa história chorando, que vão fazer com que a pessoa sinta incompetente. Eu sou um fracasso, né? Ou eu preencho o arquétipo da mãe, ou eu preencho o arquétipo da mulher moderna. Não tem como eu conciliar os dois, porque os dois foram construídos de uma forma em que eles não se conciliam, né? E aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que romper com isso aí e desenhar o nosso próprio arquétipo. Porque esse tipo de coisa, aquilo que a gente já traz de bagagem das experiências que a gente teve, né? Mais os arquétipos do inconsciente coletivo. Isso aí vai levar a gente para quê? Para um processo de destruição. Então, veja só, lá atrás, naquela vida passada, essa mulher foi uma mãe, esse espírito foi uma mãe que se dedicou aos filhos e tudo, criou os filhos super bem e tal, e foi abandonada pelo marido, e as contas chegaram, e ela não tinha como pagar, e os filhos passaram fome e tal. Então, ela tem essa lembrança péssima do. Tem na memória dela essa coisa de que eu optei por cuidar dos meus filhos, e com isso, dos meus filhos, da minha família, e com isso eu me dei mal. E aí ela chega aqui e trazem para ela o arquétipo da mãe moderna. Então, ela entra naquele choque, da mulher moderna, ela entra naquele choque. Como que eu vou conciliar os dois? Não vai. E aí ela vai entrar num fenômeno de autodestruição, que é quando a gente senta e fala assim, eu sou um fracasso, eu não dou conta, eu não consigo, eu não faço. A gente fala muito sobre a questão da mulher porque é um negócio muito fácil de ser, muito fácil não, muito comum de ser visualizado. Mas no ano passado, a gente teve aí pipocando na mídia a situação daquele ator lá, o Johnny Depp, que no furacão lá do processo dele lá com a ex-esposa, veio à tona de que ele era quem sofria a violência, a, a, as agressões. Era ele quem era a vítima da relação tóxica, né? Então, assim, o que a gente tem ali? Tem o arquétipo daquele homem forte, aquele homem que não chora, aquele homem que não reclama,
E aí, o que que aconteceu? O que que isso custou a ele? Além dos milhões de dólares que ele perdeu, dos prejuízos para a carreira dele. Custou muito mais, custou saúde. Por quê? Porque veio ali um arquétipo que a sociedade criou. Homem não chora, homem não reclama, homem não bate em mulher. Não estou dizendo que tem que bater, não. Mas esse arquétipo faz com que o quê? Que só a mulher seja vítima. Só a mulher chora. Só a mulher sofre violência. Né? Então, vamos lembrar, não é só assim. Né? E por aí a gente tem vários outros arquétipos que a gente vivencia o tempo todo e que, por acreditarmos, por darmos a eles mais crédito do que eles merecem, a gente entra nesses processos de autodestruição, de sensação de fracasso. E como que a gente reage a tudo isso? Como que vem esse processo de autodestruição? Através do nosso comportamento. A gente começa a criar comportamentos excêntricos. Então, eu não concilio o arquétipo da mãe com o arquétipo da mulher moderna, então eu acho aí no meio do caminho uma situação totalmente excêntrica e me comporto de um jeito que eu me alieno dos meus filhos, eu não sei, eu presto atenção em outras coisas e por aí vai, a pessoa vai criando comportamentos excêntricos. Um comportamento excêntrico que se tornou muito comum na sociedade para que a gente conseguisse conciliar esses dois arquétipos, que vou usar vou continuar usando como exemplo, porque são os mais fáceis de serem visualizados, é a terceirização da educação dos filhos. É achar que é a escola que vai ensinar para o menino boas maneiras. É a escola que vai ensinar para eles certo e errado. É a escola que vai ensinar para eles algo sobre Deus, sobre religião. Tem pais que, na hora de escolher a escola, querem escolher uma escola que tenha alguma ligação religiosa para que lá na escola ele faça o catequismo, porque aí lá na escola ele já vai ter escola dominical, teologia, ele vai aprender essas coisas e eu não preciso ensinar para ele. Então a gente faz a terceirização, ou é aquela babá que substitui, não é aquela pessoa que ajuda a mãe, é aquela que substitui a mãe o tempo todo. Então, esses são o quê? São comportamentos excêntricos que a sociedade tomou, né? Se tornaram até bastante comuns na sociedade, para quê? Para tentar conciliar esses arquétipos que são inconciliáveis. E aí, o que é muito legal é que a Joana fala o seguinte: é uma forma dela nos dar um aviso, para a gente observar os sonhos. Porque essas pessoas, né, quando a gente entra nessa situação de desequilíbrio, de comportamentos exóticos, a gente vai começar a ter esses sonhos que são perturbadores. Então, observe os seus sonhos. Quando você acorda bem ou não? O seu sonho te deixa tão perturbado de você acordar com aquela sensação ruim ou com aquela sensação cansada. Às vezes você não lembra do que você sonhou, mas você acorda, às vezes, até com uma dor de cabeça, dor no corpo, um cansaço, aquela sensação de que não dormiu à noite. Então, isso aí é o seu inconsciente gritando por socorro, porque ele está vivenciando uma situação doentia de desestruturação da personalidade. Quase sempre isso vai fazer referência aos traumas, que a gente já falou aqui, né? A maioria dos traumas são aqueles traumas que são eventos que acontecem durante a formação da nossa personalidade, e depois disso eles vão se repetir. Então, assim, é muito difícil, não é que é impossível, mas é muito mais difícil que um adulto sofra um trauma que não tenha origem em um trauma anterior lá da época que ele estava formando a personalidade dele. É possível, mas não é comum. O mais comum é o meu trauma está lá atrás, e aí eu revivo situações que, na realidade, são réplicas daquela situação do trauma. Então, é para isso que a gente vai ter que fazer a terapia, a psicoterapia, porque um psicoterapeuta vai conseguir me fazer voltar até chegar na verdadeira origem
das coisas. E por fim, a Joana fala assim: para você ficar bem, para você ficar saudável, você tem que harmonizar a sua natureza interior com a sua realidade. Então, não adianta você querer ser alguém, querer ser uma pecinha que não encaixa nesse quebra-cabeça. Você é uma peça dentro desse quebra-cabeça. Então, concilie isso, concilie o desenho que tem dentro de você com o lugar que te cabe no quebra-cabeça. Então, para a gente harmonizar a nossa natureza interior com a realidade exterior, a gente vai precisar fazer duas coisas. A primeira é se conhecer, é saber qual é a nossa natureza interior. E a segunda coisa é entender qual é o nosso papel, né, nesse grande esquema das coisas. Então, quando eu consigo identificar quem eu sou e qual é a minha função no mundo, eu consigo essa harmonia que faz com que eu fique saudável, que eu seja um ser saudável, um ser otimista, um ser bem-humorado, tá certo? Hoje era isso que eu tinha para falar. Vou desligar aqui a gravação.